Estúdio 360 de volta. Este primeiro mês do ano é marcado, logicamente, pelas férias, mas ele também é dedicado aos assuntos e cuidados relacionados à saúde mental. Por isso é chamado de Janeiro Branco. O assunto deve ser encarado com bastante seriedade e não é para menos. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, quase 6% da população brasileira sofre de depressão e distúrbios relacionados à ansiedade atingem mais de 9% da população. Para falar sobre o assunto e como ele é importante, afinal, a depressão é uma doença silenciosa e muitas vezes quem tem nem sabe. Por isso nós recebemos aqui no estúdio o psicólogo Alexandre Brito. Muito boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Cacá. Boa tarde, Lizzy. Boa tarde, Alexandre. Alexandre, vamos começar com algo que ocorreu nesse mês de janeiro, talvez final do ano, início desse ano, que foi, acho que uma coincidência, mas que acho que é um bom exemplo. Duas figuras muito conhecidas, o Whindersson Nunes. E qual foi o influenciador digital que na última final de semana saiu falando que inclusive teve de ir a um shopping para fazer... Felipe Neto. Felipe Neto, acabaram de me ajudar aqui. Whindersson Nunes e Felipe Neto, os dois vieram a público para declarar o fato de estarem sofrendo processos pesados de depressão. E são pessoas muito bem resolvidas nas suas áreas profissionais, quer dizer, inclusive financeiramente, muito estabilizadas, o que nos demonstra algo, quer dizer, a depressão ela tem um alcance mesmo com pessoas que têm equilíbrios vividos em algumas de suas áreas de vida, né? E o Whindersson Nunes já vem declarando há algum tempo que sofre, né? A gente vê que os casos de depressão, os casos de adoecimento, de sofrimento, eles não têm necessariamente uma ligação com aquilo que você tem. Mas com aquilo que você é ou sente que é, com aquilo que tem de vida em você. Então você vê, por exemplo, o caso do Whindersson Nunes, ele entrando numa espécie de crise de valor. Então aquilo que ele tem enquanto talvez financeiro, aquilo que ele tem talvez enquanto posse, não necessariamente é uma realização pessoal. Então ele mesmo foi entrando num processo de trabalho, de acumulação, que não necessariamente trazia para ele saúde mental. Então, a gente vê como é importante tratar esses assuntos, porque é bom que influenciadores como eles tragam esse tema, porque esse é um tema que evidencia a importância de algo que muitas vezes é o quê? Silencioso, ninguém fala muito. Veja bem, um dado também importante como vocês trouxeram, 6% da população tem a depressão. O Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? Então, 4 a cada 10 pessoas têm um transtorno de ansiedade. Outro dado muito importante também, 1 em cada 4 mulheres que têm um filho, que geram um filho, tem também depressão pós-parto. É um número altíssimo, né? Então, eles evidenciam isso em suas redes sociais, eles trazem esse assunto, que muitas vezes é silenciado porque tem muitos mitos, estigmas em cima da saúde mental. Às vezes as pessoas traduzem a saúde mental como uma fraqueza, o adoecimento mental como uma fraqueza, como uma covardia, como uma preguiça, como uma falta de vontade. Então, esses estigmas também atrapalham esses cuidados. Então, pessoas como o Whindersson Nunes, Felipe Neto, trazer isso à tona, que é preciso que você faça pausas, reveja valores, repense a vida, se aproxime daquilo que te faz bem. Então, isso é interessante, ainda mais com essa campanha do Janeiro Branco. E esses estigmas acabam dificultando um tratamento e um acompanhamento, porque às vezes a pessoa não vai procurar uma ajuda. E isso vai atrasando cada vez mais algo que já poderia estar sendo cuidado ali. Você acaba evitando o cuidado por estigmas e preconceitos da sua família, seu, e quando é uma criança ainda fica pior, porque às vezes um pai ou uma mãe pensam que isso é falta de uma chinelada, ou às vezes isso é falta de educação, ou algumas escolas também, que já percebeu na escola, eles dão atenção para aquele menino que é um verdadeiro encapetado, né? O que sobe nas paredes, o levado, o que dá tapa no outro, que falta atenção ali, todo mundo dá atenção. Mas aquele aluno que fica no canto, sofrendo calado, se derretendo por dentro, não consegue fazer uma pergunta por vergonha, nem sempre a gente dá atenção. Então, realmente a gente precisa levar de modo educativo e de modo a conscientizar a questão da saúde mental. Alexandre, na hora que a gente vai anunciar a sua presença aqui e anunciar o tema que a gente está conversando a respeito dele,
teve uma frase ali falando o seguinte, olha, às vezes a pessoa nem sabe que tem. No caso da depressão ou no caso da ansiedade, não sei se tem sintomas que sejam parecidos. Se não forem parecidos, eu queria que você detalhasse para nós, talvez primeiro, a ansiedade, até porque, curiosamente também, a depressão acaba sendo mais debatida do que a ansiedade. Isso. Mas no caso da ansiedade, quais são os principais sintomas? Tá, então eu vou dividir em 3. Tristeza, ansiedade e depressão, para a gente entender melhor ansiedade e depressão. Tá. Tristeza é um afeto que todos nós temos, então não é doença, não é uma patologia, não é um transtorno, é parte da vida. Você não pode negar a tristeza, você tem que entrar nela, senti-la, entendê-la, porque a tristeza é uma diminuição da sua vontade de viver, a tristeza, mas ela acontece, você pode estar triste de manhã ou ir dormir triste, não significa que você é bipolar, a gente gosta de colocar tudo como uma doença, né? Mas não, a tristeza ela é parte da vida, porque você vive momentos que você vai diminuir a sua vontade de existir. Isso acontece em qualquer um de nós. Não tem problema estar triste, pelo contrário. Se você não sente tristeza, é algo que você tem que rever. Agora, geralmente a gente se anestesia, né? Então é um problema também. A ansiedade pode ser algo também comum em qualquer um de nós. Então, a ansiedade, ela acontece diante de uma exigência da vida, diante de uma espera, você fica ansioso, diante da sua imaginação. Então, você fica ansioso só de pensar, ansioso por medo. Então, a ansiedade é quando você se projeta para um futuro ou para um passado que te tira do presente. A ansiedade não necessariamente é uma doença. Todo mundo pode ter ansiedade. Mas pode evoluir para o quê? Transtornos de ansiedade, que é quando, por esses sintomas que eu falei antes, você começa a paralisar a vida e isso se transforma em algo recorrente. Então, essa ansiedade que vai trazendo prejuízos para seus relacionamentos, para o seu trabalho, para você tomar decisões, sabe? Você nunca toma uma decisão, fica em cima do muro e aquilo ali vai te causando mal, afeta o estômago, afeta a cabeça, afeta o pulmão, enfim. Então, aí já é um transtorno ansioso, né? Você fica ansioso para tomar uma decisão diante da pandemia, a ansiedade aumentou demais, né? Já a depressão ela é parecida com a tristeza, mas ela não é tristeza. Ela também inclui sintomas da ansiedade, mas ela não é ansiedade, porque na depressão tem algo a mais, que é, por exemplo, quando você também se avalia mal, você se deprecia, você acha que tudo que você faz está errado. Além dos sintomas anteriores, tem uma espécie de autoavaliação ruim, que a gente chama de uma diminuição da autoestima. Você começa a se cuidar menos, você começa a se ver pior, você desacredita um pouco mais de você, você diminui a sua vontade e aquilo que tem de vida em você diminui também. Então, se você adora uma feijoada, um churrasco, você perde o gosto, perde esse sabor na depressão. Então, você está adoecido. Então, precisa de uma atenção, precisa de um acompanhamento profissional e você precisa retomar o que há de vida em você. E você não precisa fazer isso sozinho. Tem profissionais da psicologia, profissionais da psiquiatria, que são médicos, que em conjunto podem contribuir para que você retome a sua vida. E agora, há pouco a gente estava conversando que saúde mental também é saúde física, né? Elas estão ligadas e muitas pessoas acabam separando isso. Não tem como separar. Eu acho que é mais difícil você separar do que, né? Porque, veja bem, você tem que fazer um grande esforço para não perceber que a sua saúde mental está onde? No corpo. Onde você vai, o corpo está junto. O que você pensa afeta o corpo. Né? Você só de você pensar algumas coisas, você sente calafrio, ou você sente tesão, alegria, uma excitação, né? Agora, você pode também, por meio justamente de aspectos psicológicos, desenvolver enxaqueca, vitiligo, psoríase, câncer. Tudo isso pode estar associado também ao nosso psicológico. Vai não ficar alerta que o corpo fala. Fala e grita. Né? Mas a gente precisa ler o corpo para que a gente possa tratar essas questões, porque nem sempre a gente quer tratar. Por isso que vai para o corpo, que a gente quer não ter a responsabilidade de cuidar da saúde mental. Agora, Alexandre, só para a gente encerrar, nós também falamos ali e já tratamos desse assunto sobre a necessidade de falar, de conversar, de eventualmente tentar puxar a pessoa. Sei que muitas vezes é difícil você conseguir essa abertura com quem está numa situação ou de ansiedade extrema ou de depressão. Como conseguir esse diálogo? Olha, nem sempre você percebe que você está doente. Isso é uma questão, né? Às vezes você está tomado, muitas vezes, pelo trabalho
E às vezes você não percebe que você está tomado pelo trabalho. Quando você vê, você já só vive disso. Então, você está adoecendo também, não é só uma questão, né, de desempenho. Então, você vai tentando nunca convencer a pessoa que ela está naquela situação. Mas o exercício de escuta, mostrar sinais que ela mesma possa perceber, se mostrar, olha, eu estou aqui também, para caso isso venha, porque em geral a gente tenta negar um diagnóstico, um adoecimento, a gente não quer passar por isso, a gente nega. Então, a fala, quanto mais fala, melhor, quanto mais dialoga, melhor. Às vezes a pessoa não quer falar, você fala, né? Você tenta puxar o assunto, mostra casos parecidos, tenta mostrar alguma matéria, uma reportagem que você viu sobre o assunto. Olha, será que isso não pode? Você nunca vai condenando, né? Mas será que isso não pode ser algo que você também está vivendo? Veja bem, se quiser eu posso ir junto numa consulta, podemos pensar juntos sobre isso, como eu posso te ajudar. Eu vejo que está assim, mas se você vai aqui, não, tudo bem, mas qualquer coisa eu estou aqui. Então, você vai aos poucos se mostrando disponível, a disponibilidade, Cacá, e o acolhimento é o grande segredo. E isso faz toda a diferença. Para a gente encerrar, deixa suas redes sociais, porque certamente depois dessa conversa que a gente teve aqui, muita gente vai querer te acompanhar até para ter essas lições diárias que você passa para as pessoas, né? Tá, vou passar assim então. Olha só, pessoal, meu Instagram, você pode me acompanhar no Alexandre_Brito, o O no final é um 0, então o Instagram Alexandre_Brito. Você pode entrar em contato comigo também no WhatsApp no 27 99943 1968, 27 99943 1968, e esse conteúdo todo eu coloco no meu YouTube, no canal Psicologia e a Vida Cotidiana. Tá ótimo. Muito obrigado, Alexandre. Obrigada. Obrigado, pessoal. Até mais. Boa tarde. Até mais.